Por que querem esconder o caso Tecla Duran? Por que querem esconder o caso da contadora infiltrada pela Polícia Federal? Por que querem esconder os grampos nas celas? Né? Por que querem esconder as leniências que desviou dinheiro público brasileiro em favor dos Estados Unidos da América? Pegou dinheiro público nosso e entregou para os americanos. Né? Por coincidência, os mesmos americanos que acolheram agentes dessa investigação em cursos, em benefícios dados dos Estados Unidos. Por coincidência, o mesmo lugar, o mesmo país onde é sediada e onde nasceu a empresa que empregou o juiz Moro. E que tem, essa empresa, relações intensas com o DOJ e o Departamento de Estado norte-americano. O mesmo país que foi beneficiado por dinheiro que adveio dessas delações. Por que não quer se tornar isso público? Por que não quer se investigar isso? É essa a razão de terem afastado o juiz Apio. É que não querem investigar crimes cometidos durante a Operação Lava Jato. Querem preservar todas as pessoas. Deve ter gente aí envolvida que está agora usando da jurisdição para esconder seus próprios crimes. Deve haver. Né? É algo razoável pensar isso pelo absurdo que foi essa decisão de afastar um juiz liminarmente, sem direito de defesa, por uma conduta menor. É óbvio que estavam com medo de ter um juiz cumpridor da Constituição na 13ª Vara. Pedro, eu queria tratar de um assunto aí que já, quer dizer, não está mais no ápice, mas ainda acho que vai dar muito pano para manga, que é o caso do doutor Eduardo Apio, juiz de direito da 13ª Vara de Curitiba, que foi acusado de ter procurado o filho do Malucelli, do desembargador, tentando buscar um endereço tal, e no final teria dito aquilo lá: olha, tem certeza que você não está fazendo nada de errado tal. E até a capa da Carta Capital, nossa colega aí de campo progressista, da revista semanal, trata do assunto, desse telefonema e tudo. Eu queria te ouvir em relação a esse episódio inteiro, né, por os vários aspectos que ele tem. Né? Um dos aspectos é a questão de como todo o processo foi conduzido lá pelo TRF4, se isso te parece normal, se é desse jeito mesmo que se faz, do que pode ter de recurso em relação a isso, do silêncio do Eduardo Apio nesse momento, e do que, se ele de fato fez essa fala e se a gravação é verídica, isso poderia levar a que tipo se a penalidade é justa, ou se isso seria algo menor dentro de um aspecto da conduta de um juiz. Bem, Renato, primeiro eu preciso de uma questão de honestidade intelectual aqui. Quando eu falei no 247 sobre essa questão do Apio, no DCM, era uma das questões públicas que estavam postas, que eu costumo manifestar opinião como professor de direito. Mas hoje eu estou assumindo a defesa dele. Ou seja, eu vou passar a ser advogado, no caso. Então, aí eu passo a ter uma parcialidade. Né? Até então, eu estava falando de forma imparcial, digamos assim. Mas agora eu passo a falar de forma parcial, porque tem um vínculo ético de defendê-lo. Né? Eu não poderia falar nada que fosse contra. Então, nós estamos dando um fio jornalístico aqui. Nós vamos entrevistar em primeira mão o advogado doutor Eduardo Apio, mestre, doutor, jurista Pedro Serrano. Quero lhe ouvir como advogado, então. Então, e aí, eu mantenho mais ou menos a opinião que eu tinha quando eu estava falando como professor. A opinião é a mesma, não muda nada, né? Em essência. Ele foi acusado de ter ligado para o filho de um desembargador e tentado obter ali alguma informação, algo do gênero. Né? Esse filho do desembargador gravou aí a conversa telefônica, o que é direito dele, gravar qualquer conversa telefônica que ele participe, e disse que a voz é do Apio. Não existe na fonética um laudo que possa dizer que aquela voz é de alguém. Por várias razões. Uma delas que hoje em dia existem programas de computador que fajutam a voz das pessoas. Então, o que um laudo pode dizer, e parece que já existe um laudo que diz, eu não sei, não tive contato com ele, é de que há uma probabilidade
razoável de ser a voz do Eduardo. Isso não é prova. Isso é um juízo probabilístico. Eles dizem que há uma possibilidade de 3. Eu até brinquei, falei, então é 75%. Não, mas veja, de ser uma voz parecida. Quem é que garante que não foi feito por programa de computador, por exemplo? Né? Exato. Como é que você pode dar essa garantia? Não existe na fonética. Estava agora conversando sobre isso com o Conde, que é linguista. Ele falou, não existe na fonética um mecanismo técnico que você possa afirmar de forma taxativa que a voz é de fulano de Beltrano. Mas eu não vou entrar nessa questão. Vamos dizer que a voz seja do Eduardo. Se o Eduardo Apio vai negar. Veja, eu ainda não conversei com ele sobre isso, eu estou entrando hoje no caso. A orientação para ele não falar com a imprensa é minha. Quando ele me consultou, falou, não fale com a imprensa, né? Como mecanismo de defesa. Se for para falar, falo eu. Né? Mas eu não conversei com ele sobre isso ainda, mas não é essa questão que está em pauta agora. Está todo mundo discutindo se a voz é dele, se não é, se foi ele que fez. Que seja dele, vamos admitir que seja dele, há de argumentando tanto como se fala no direito. Vamos dizer que ele ligou. Ele não estava no exercício da função de juiz, ele não abusou de poder, ele não mandou prender o filho do desembargador, ele não mandou fazer busca e apreensão. Né? Ele fez um trote, se for verdadeira a imputação a ele. Isso, quando muito, é uma conduta que resulta numa advertência, a pena a ser aplicada a isso. Não pode ser uma pena superior a isso. Uma advertência jamais justifica você remover um juiz da jurisdição. Os juízes no Brasil, pela nossa condição, são inamovíveis. Agora, o pior, removeram ele do cargo num caso menor, sem dar direito de defesa a ele, sem ouvi-lo, num país cuja Constituição determina a inamovibilidade do juiz. Isso é muito grave. Não é um atentado contra o AP, é um atentado contra os juízes, contra a magistratura do Brasil, contra a jurisdição, contra o exercício democrático da jurisdição. Ele não poderia ser retirado do cargo por esse tipo de conduta, mas em especial se não teve nem direito de defesa. Né? Um afastamento cautelar, liminar, isso é uma tragédia. Né? Agora você faz um trote no filho do desembargador, vai para a cadeia, é isso daqui a pouco estão dizendo, né? Quer dizer, o que é isso de ser filho do desembargador, ter essa prerrogativa toda? E segundo, vamos lá, o caso, o senador Moro assumiu publicamente que foi ele quem montou o caso. Ele quem colheu os fatos, ele quem... Gente, ele é um senador, ele não é nem delegado da Polícia Federal, nem juiz mais. Que poder é esse que ele tem no sistema de justiça do sul do país? Que tipo de presença é essa de um senador influenciando dessa forma julgamentos administrativos de um tribunal? Mas pior que isso. Num tribunal que ele era o juiz titular até outro dia. Mas eu quero falar mais, Renato, como eu falei aquele dia. O juiz Moro, quando exercia a função de juiz, no exercício da função de juiz, grampeou ilegalmente a presidente da República. E, em vez de destruir o áudio, divulgou ilicitamente o áudio ilegal da presidenta da República na época. Pediu desculpas por isso, assumindo que fez uma ilegalidade. Não sofreu nada. Nenhum tipo de investigação pelo TRF4. Pior do que isso. Ele grampeou os advogados da defesa de Lula. Razão, uma das principais razões pelas quais o julgamento de Lula foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, que é algo incivilizado, absurdamente atentatório, não só ao devido processo legal, mas como aos direitos humanos, é uma relação civilizada mínima do Estado com o cidadão no âmbito penal. O que foi feito? Os advogados de Lula, corretamente, representaram o TRF4 ao tribunal, para que ele fosse sancionado por isso. O que decidiu o TRF4? Veja que absurdo, Renato. Eu vou falar, é algo impressionante. O órgão especial do TRF4, o órgão mais poderoso, o órgão superior dentro do tribunal. O que ele decide? Por votação quase unânime. Quase unânime. Um desembargador só votou contra. Em vez de sancionar o juiz Moro, em vez de abrir uma investigação contra aquele imenso abuso que ele realizou no exercício da função de juiz,
que decide esse tribunal? Decide que o juiz Moro deveria ter poderes para agir contra a lei e contra a Constituição. Isso é expresso na adesão ao tribunal. Tem adesão aqui, se você quiser mostrar. Posso te mandar, né? Ele decide que o juiz Moro poderia agir como um agente do estado de exceção. Diz isso na decisão, Renato. Eu vou te mandar aí. Cita um julgamento que cita Jorge Agamben, autor do livro Estado de Exceção, uma das obras mais importantes sobre esse tipo de comportamento autoritário no mundo contemporâneo. Ou seja, estabeleceu uma juristocracia, um ditador do judiciário. Essa é a resposta do tribunal. Não é punir a ilegalidade cometida pelo juiz Moro, é dizer que ele pode cometer ilegalidades. Esse tribunal resolve abrir esse processo investigatório por um ato menor do juizado, se é que foi um ato dele, né? Afasta o juiz liminarmente, o que é absolutamente inusual no comportamento da jurisdição. Algo absolutamente excepcional. Nunca ouvi falar disso, né? Eu ouso dizer, tem toda a suspeita de que esse afastamento não se deu pela razão que se alega. Se deu sim pelo fato do juiz, ao receber denúncias de abusos e crimes cometidos durante a Operação Lava Jato, dele determinar que essas informações sejam investigadas. Essa gente não quer ser investigada. Qual que é o medo dessa gente de ser investigada? Isso ocorreu no caso Tacla Duran e em outros casos. Tacla Duran é o mais falado. Eu vou te mandar a cópia dessa decisão aí, Renato. Pode mandar aqui para a Adri, que ela já solta, Pedro. Eu coloco na tela. Enquanto você manda, a Adri vai ler um superchat, o pessoal está aqui indignado, a comunidade já participando, mandando... Veja, mensagem. É a primeira vez que eu pesquiso estado de exceção, você sabe, há quase 20 anos. É a primeira vez que numa democracia ocidental, aliás, em qualquer lugar do mundo, eu nunca ouvi falar de um tribunal declarar a exceção dessa forma, em especial em relação a crime comum, que não tem nada de exceção. Corrupção é um crime comum, né? Um crime previsto no Código Penal comum, não tem nada de exceção. Aliás, estado de exceção era declarado classicamente, era para ser declarado pelo Poder Executivo em situações de guerra ou de ameaça ao Estado. Nunca de crimes comuns, eu nunca ouvi falar nisso. É um ato absurdo, sob o ponto de vista... Um atentado imenso à democracia, é pior do que o 8 de janeiro. É um ato que é feito no exercício da função jurisdicional, no exercício da autoridade. É muito grave isso que está ocorrendo ali. Agora, isso em relação ao juiz Moro. Outorgaram a Moro poderes de exceção, poder dele descumprir a lei e a Constituição. Outorgaram a ele isso. Agora, em relação a Apio, um ato menor afastam ele sem direito de defesa. Veja, é uma imensa disfunção isso que está ocorrendo. Eu mando para você ou para a Adri aí, Renato? Pode mandar para a Adri. Não, e... Está aí a decisão inteira e tem uma página só que eu cito esse trecho que eles fazem a citação de um julgado que traz uma citação do Agamben, ou seja, declara a exceção mesmo. E assim, isso tudo aconteceu na sequência assim, do Apio ter, como você falou, trazido aí o depoimento do Tacla Duran, ter questionado a questão do Palocci também, que seria ouvido, né, para ver as irregularidades da Lava Jato na condenação dele, e também na entrevista onde o Apio na Globo News ele conta que usava Lu 22 no sistema para acessar o sistema de justiça. E daí? Não condenava, porque mas tudo isso... Vamos parar nessas coisas. Nós temos que parar e olhar isso. Estão querendo construir um clima social muito semelhante ao que faziam na Lava Jato, que vai gerar muita injustiça, né? E daí? Ele divulgou o nome Lula? Não. Ele usou o nome Lula numa senha pessoal dele. Ele pode ser petista no íntimo dele? Pode. O cara não deixa de ser humano, de ter suas crenças. O que ele não pode fazer é usar da função de juiz para beneficiar uma ideologia como o Moro fez, tanto que depois foi ministro pelo principal opositor do candidato que ele tornou impedido,
E depois foi candidato a senador da República, quer dizer, construiu o nome dele através da jurisdição, não é isso que a AP está fazendo. A AP determinou abrir investigações quando recebeu denúncias, não prendeu ninguém, não fez busca e apreensão, não tomou nenhuma medida forte, nenhuma medida, nada, zero. Né? Então, ele usa a senha que ele quiser, isso não indica nada. Né? Estão querendo dizer o quê? Que o juiz não pode ter crença política? Que o juiz não pode votar numa pessoa? O juiz não pode ser cidadão? Isso é absurdo. Ele não foi divulgar o nome de Lula publicamente, foram lá fuçar na intimidade dele para pegar essa senha. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada.